Fala galera do Dev muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e muito obrigado aos nossos patrocinadores que são membros do nosso canal que possibilitaram a criação desse curso maravilhoso que nós vamos falar agora sobre modificadores estáticos. Bom gente, vamos falar então sobre modificadores estáticos e como esse é um novo tópico, nós vamos criar um novo pacote. Botão direito, Java Package, pode até não aprender Java, mas você vai ficar profissional em criar pacote. Beleza, modificador estático. Bom, mesmo padrão, Alt Insert, Java Class, na verdade Alt Insert, Package primeiro, Domain, no Mac é o N, por isso que talvez eu fique apertando Alt N, mas é Alt Insert, Java Class, vamos criar uma classe chamada carro. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Não sei se vocês sabem, mas existe um acordo de cavalheiros, né? Gentleman's Agreement, entre os carros, entre as fabricantes alemãs, que a velocidade limite, na verdade, as fabricantes alemãs, com exceção da Porsche, onde o limite da velocidade é limitado eletronicamente a 250 km por hora. Tá? Então você pode desabilitar, mas basicamente é um limite que ele é feito eletronicamente para os carros não passarem, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos imaginar a situação agora com o nosso Javinha. Vamos imaginar que nós temos os seguintes atributos. Você tem um string nome, pode ser a marca, né? Mas vamos colocar aí nome. Velocidade limite. Então, por padrão, a velocidade limite é 250, né? Esse cara também é vou colocar um double, porque vai que a velocidade é 245.5. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos inicializando os atributos diretamente no carro, na hora do momento da inicialização da variável. Significa que todos os objetos que nós criarmos, ele vai particularmente ter a velocidade limite 250. Porém, nós vamos encontrar um problema, porque o acordo de cavalheiros é que todos os carros eles têm que ter a velocidade limite a 250. Então, desse jeito, a gente está parcialmente atingindo esse objetivo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar então aqui Alt Insert, vamos criar getters e setters para todo mundo e vamos criar também um método imprime, public void imprime, e esse método imprime nós vamos colocar aqui dentro do salt primeiro, vamos colocar um separador, novamente salt, vamos colocar aqui nome, mais dis.nome, Ctrl+D, Ctrl+D, dis.velocidade limite, dis.velocidade máxima. Na verdade, coloca velocidade máxima e velocidade limite para baixo. Então, nome, velocidade máxima, velocidade limite. Então, um limitador eletrônico. E nós vamos criar aqui um novo método, Alt Insert Package, cria um pacote chamado test e cria uma classe chamada carro test01. Bom, então, nosso carro test01, nós vamos criar 3 carros. Carro, só temos dois pacotes, tá? Tome cuidado para importar do pacote F, modificador estático. Então, carro, vamos chamar de C1, new carro, Ctrl+D, Ctrl+D. Na verdade, a gente pode colocar um construtor, então Alt Insert, construtor, coloca os 3. Fica mais fácil da gente criar o carro. Então, construtor, o método, os gets e os setters. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, vamos dizer que a primeira é uma BMW. Eu errei a tecla de atalho e pausou o vídeo. BMW, em seguida velocidade máxima, vamos dizer que a velocidade máxima dessa BMW é 280 e a velocidade limite nós estamos passando aqui 250. Então, na verdade, não faz muito sentido a gente ter essa velocidade limite, porque nós estamos inicializando, então vamos remover aqui velocidade limite, pronto. Então deixa só esses dois, velocidade máxima.
Então nós temos a BMW, C2 e C3. Vamos colocar aqui Mercedes. Nem sei se é com C ou com S ou com Z. Nossa, esqueci como é que escreve Mercedes, rapaz. Mercedes. É Mercedes, tá certo. E a velocidade máxima dessa aqui é 275. E esse terceiro carro, um Audi, velocidade máxima 290. Bom, nós temos três carros, e se nós chamarmos C1 ponto imprime, C2 ponto imprime, Ctrl D para duplicar a linha, né? E agora vamos executar, Ctrl Shift F10. Nós temos então os nossos carros. Então, BMW, velocidade máxima, velocidade limite, velocidade máxima, velocidade limite, velocidade máxima, velocidade limite. Ou seja, todos os objetos que nós estamos criando, eles estão com uma velocidade limite. Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui. Nós temos três objetos, né? 1, 2, 3. E esses objetos, eles são todos do tipo carro. Nós temos C1, C2 e C3. Né? Então, se eu colocar aqui texto, C1, C2 e nós temos aqui também C3. Ou seja, são variáveis de referência. As variáveis de referência do tipo carro estão fazendo referência a um objeto. E esse objeto, cada um desses objetos é do tipo carro também. E dentro desses objetos nós temos a velocidade máxima. Então, entre todos os atributos, a velocidade limite, né? Na verdade, não a velocidade máxima, a velocidade limite, limitador, é 250. Tá, então esse é o objeto carro. Mas aí nós temos um pequeno problema. Por quê? Porque cada um desses objetos, eles são completamente independentes. Então, o que acontece se, por exemplo, eu vim aqui e vou fazer o seguinte, nós temos C1, C2 e C3, tá? Então, nós temos aqui C1.imprime, C2.imprime, C3.imprime, e eu vou falar o seguinte agora, C1.set velocidade limite, a velocidade limite agora é 180. Se eu executar esse código, Shift F10, você vai ver que nós temos aqui a BMW, onde a velocidade limite é 180, mas a Mercedes e o Audi, eles têm 250. Ou seja, o nosso código não está funcionando apropriadamente. Então você poderia tirar o modificador de acesso e as pessoas não poderiam acessar, porém, isso ainda não significa que nós estaríamos fazendo da forma correta em relação ao Java. O que nós precisamos de uma propriedade que seja independente do objeto. Nós queremos algo que afete a instância em si do carro, o carro em si, e os objetos que serão criados. O que nós precisamos é criar um modificador estático. Bom, o modificador estático é bem simples. Para você criar ele, você só precisa adicionar a palavra estático. Então, static, e ele pode vir antes, mas não pode vir depois. Então, ele tem que vir antes do tipo, porém, se eu não me engano, ele pode vir antes do modificador de acesso. Mas as convenções, as boas práticas do Java diz que nunca você deve colocar isso aqui porque confunde as pessoas. Então sempre você vai ver modificador de acesso seguido se tiver modificador estático ou não. E quando você adiciona um modificador estático, né, nós precisamos também fazer algumas alterações, tá? Mas vamos com calma. Você está vendo que tem um warning aqui, mas nós vamos falar sobre ele. Legal, então agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um modificador estático. E o modificador estático está falando que essa velocidade limite agora pertence ao carro. É como se fosse um metadado. Então é um identificador que está relacionado ao carro em si, a classe carro, não a instância do classe carro. Então basicamente, esse 250 ele não está mais aqui dentro. Esse 250 eu poderia dizer que ele está aqui fora, junto com um carro. Então se eu remover o carro aqui, vamos dizer que ele faz parte agora da instância, né, do objeto, não, na verdade da classe carro. Então eu tiro esse carro daqui, tiro esse carro daqui. Então nós temos agora esse 250 que pertence à classe em si, não mais ao objeto. Como é que eu posso provar isso para vocês? Vamos voltar aqui e fazer o seguinte. No carro teste, set velocidade agora 180, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Ctrl Shift F10. E olha, ao mudarmos a velocidade 180, nós temos agora velocidade 180 para a BMW, velocidade 180 para a Mercedes e velocidade 180 para o Audi. Ou seja, pelo fato
modificador de acesso estático ser utilizado nessa variável, você está falando que essa variável não pertence mais a um objeto em si, ele pertence agora a carro, ou seja, todos os objetos que você criar daqui para frente, todos os objetos em existência dessa classe carro do pacote modificador estático, agora tem essa velocidade limite como padrão 250. Qualquer coisa que você fizer em qualquer um dos objetos, você está afetando todos os objetos, porque não pertence mais a uma única instância. Então, isso é o warning que o IntelliJ está fazendo aqui. Porque quando nós utilizamos this, nós estamos falando que this se refere ao objeto. Então, this sempre vai se referir à instância daquele objeto. Porém, você pode acessar, obviamente, this.a variável limite. Por quê? Porque dentro do objeto você vai ter acesso também aos metadados do carro, todos os atributos que são estáticos. Porém, não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Se nós voltarmos aqui para essa carro teste, e se você só olhar para esse código e perguntar para alguém o que está acontecendo no set velocidade limite, a pessoa vai falar, você está alterando o espaço em memória que C1 está fazendo referência. Mas na verdade você não está fazendo alteração só para o objeto C1, você está fazendo alteração para todas as instâncias do carro. Por quê? Porque é um modificador estático que pertence à classe carro, não mais a uma instância em particular dos objetos. Então, o this não deve ser acessado dessa forma para evitar confusão. Você pode ver que funciona, mas o próprio IntelliJ está falando que você tem que acessar através da própria classe. Então, o correto seria você falar que carro ponto velocidade limite. Agora sim. Então, se nós voltarmos aqui e nós trocarmos, em vez de ser 1.set limite de velocidade, a gente pode falar carro ponto. Então, o problema é que agora o nosso atributo ele é estático. Então, se nós voltarmos aqui, com esse atributo estático, o método não é estático. Então, nós não sabemos ainda como trabalhar com métodos estáticos. Então, vamos remover esse cara aqui e vamos fazer o seguinte. Agora, enquanto a gente não sabe, nós vamos criar ele público. Legal. Então, public static double velocidade limite. Agora, eu posso acessar aqui carro.velocidade limite recebe 180. E dessa forma você está falando que todas as instâncias de carro vão agora ter o valor associado ao limite como 180. Então eu não estou acessando mais através de uma variável de referência, eu estou acessando através agora do nome da classe. Então fica claro que você está alterando algo que vai afetar todos os objetos em existência daquela classe. Então se eu acessar agora através de Shift F10, você vai ver que todas as velocidades são 180. E uma coisa interessante é que, como pertence agora à classe, não mais a uma instância, eu posso remover. Então, não existe a necessidade de você ter nenhum objeto. Então, independente de você ter ou não uma instância, esse código vai funcionar. Por quê? Porque ele pertence à classe. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, salt carro ponto velocidade limite, e aqui embaixo, de novo, carro ponto velocidade limite, você vai ver dois valores, 250 e 180, ou seja, eu não tenho uma instância, não tenho objeto, mas eu consigo imprimir esses valores. Agora, se você tentar acessar via outra coisa, por exemplo, carro ponto, e você vai ver que não tem como utilizar o get. Por quê? Porque o get e o set teria que vir através de uma variável de referência, não o nome da classe em si. Então, vamos voltar aqui, Ctrl X. Bom, o que você precisa lembrar então sobre modificador de acesso estático? O modificador de acesso estático vai fazer o atributo agora pertencer à classe. E todos os objetos vão compartilhar do mesmo valor. Então, se você alterar através de uma instância, na verdade você não está alterando de uma instância, você está alterando para todos os objetos em existência dessa classe. Nesse caso, o carro. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o modificador de acesso estático. E espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!